o nosso querido amigo vai fazer a nossa rádio. Ô Claudinho, nós ganhamos mais um. Agora são 9 inscritos. Não vi. Que legal, cara. Pera que a gente me identifique para a gente saber quem são os gênios que estão nos seguindo. Você deve saber que deve ser seus parentes. Você deve ter mandado seus parentes se inscrever lá. Você está fingindo aí que você não sabe. Não faço ideia quem leu nossos... Então, Mas vamos lá, então vamos lá, senhoras e senhores. Vamos aí iniciando aí mais nossos estudos aí do nosso livro dos Espíritos. Momentaneamente sem a presença da nossa astróloga, Amanda, que está fazendo neste momento um curso de astrologia terapêutica para poder ficar rica, fazendo um mapa astral para todo mundo. Óbvio que ela vai fazer de graça para gente, né? Seus colegas. Estamos aí com o Babu, que desde os tempos dos vikings já anunciava o fim do mundo. Mas ninguém acreditava, senhoras e senhores. Estamos aí chegando no fim do mundo. Estou aqui em homenagem ao dia do estoicismo, apesar que Aristóteles não era estoico, mas ele era filósofo. Em homenagem ao nosso filósofo Aristóteles, estamos aqui numa ilha que erigiu uma estátua em sua homenagem. E estamos aí com o nosso decano, o nosso extraterrestre Jorginho, portador de um diploma de ufólogo, senhoras e senhores. Então ele está credenciado pelos mais altos institutos de investigação ufológica para dar o seu depoimento aqui. Vamos lá. Vamos começar o capítulo 10. Ocupações e missões dos espíritos. Tá por dentro, Jorginho? Tá acertado aí o número da pergunta já? Que é isso? Você tá falando com o Jorginho, técnico de consertar nave espacial, cara. Não é qualquer um, não. Que é isso, mano? É nós da fita. Vamos lá, então. 558. Os espíritos fazem outra coisa além de se aperfeiçoar individualmente? Eles concorrem para a harmonia do universo, ao executar os desígnios de Deus. De quem são os ministros? A vida espírita é uma ocupação contínua, mas não é sofrida como na Terra, porque não há cansaço corporal nem as angústias da necessidade. Bota aí, necessidade. Cara, olha, essa colocação é fantástica. Principalmente assim, ó. A vida espiritual é uma ocupação contínua. Nossa, não dá nem para imaginar, digamos assim, o que é essa coisa do universo, né? A gente nem pode falar que ela é infinita, porque é muito grande, que a gente nem imagina o que é isso, mas a vida espiritual, essa continuidade de imortalidade deve ser algo assim que não dá para entender mesmo, viu? Por isso que, sabe, Babu, eu estava fazendo uma aula com o pessoal aqui no estudo do trabalho de espiritualidade dos animais, e eu falei isso para o pessoal. O nosso grande problema, quando nós ainda, na nossa faixa evolutiva, nós estamos presos a uma ideia de personalidade. E quanto mais nós falarmos daquilo que somos, o espírito, nós ficamos assim pensando, poxa, como é que vai ser daqui para frente, né? Mas nós não somos gratos de olhar o que nós fomos para trás. Porque você pensa bem, a nossa viagem até aqui, ela foi tão longa quanto daqui para frente, porque a gente nem imagina o que é para nós e nos iniciarmos, quando Deus nos criou, como princípio inteligente, pela quantidade de reinos, de estágios que nós já passamos e o que já aprendemos. Então, nossa, é um negócio fantástico de pensar nisso. Jorginho, só toma cuidado que o nosso passado não é muita coisa assim que for que se chegue, não, né? Mas, Babu, mas você pensa bem, olha, tem uma frase que eu gosto muito do Masahiro
Taniguchi, que é o fundador da Seishinoye, naqueles calendários que eles sempre nos dão, a minha irmã é da Seishinoye, ela sempre me manda do Rio de Janeiro. Que ele fala assim, ó, para o espírito, nenhuma experiência é desperdício. Então, essa frase é de uma espiritualidade assim que eu acho fantástica. Quer dizer, mesmo que nós tenhamos sendo pela ignorância ou pelo aprendizado, hoje nós somos melhores graças, inclusive, também ao fato de termos sido, digamos assim, desequilibrados. Ou será que nós não ainda compreendemos que a gente aprende com os contrastes? Não sei se vocês concordam com isso, mas eu acredito que ainda no nosso nível de encarnação, nós temos que aprender com os contrastes, senão a gente não sabe avaliar. O que é que vocês acham disso? Na nossa etapa evolutiva hoje, na minha opinião, a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. A gente dá mais mancada do que acerta. Então, por isso que eu falo assim, a gente aprende, mas aprende no modo mais errado possível. Mas, Babu, quando você fala o mais errado, você tá dizendo que a ignorância foi uma opção nossa? Ou quando nós fomos criados como simples ignorantes, a ignorância, mesmo com uma porção de crescimento que nós temos aqui, porque Deus não nos faz imperfeitos, com defeitos, Ele nos faz para que essa inteligência se desenvolva através do aprendizado. Então, através dessas alternâncias entre aprendizado, sofrimento, melhora, compreensão, eu acho positivo. Não, Jorginho, porque a gente desencarna. A gente lá em cima, vamos falar assim, no plano espiritual, tem uma visão melhor do todo. Aí quando desce de novo, a gente esquece as coisas, logicamente, mas traz a intuição. E a gente é muito apegado à matéria ainda. Então a gente acaba, tipo, Maria vai com as outras. Gente? A gente vai, Maria vai com as outras. Isso que é o grande mal nosso. A gente tem alguma noção de espiritualidade, mas a gente ainda é muito material, se deixa levar muito pelo lado material. Eu acho que a gente já podia ser um pouco melhor. Fala, senador. Eu acho que o aprendizado... A minha rede está... O aprendizado nosso, ele tem uma trajetória que é personal, né? É de cada um. Tem alguns que, dando cabeçada, aprende logo, outros precisam dar mais cabeçada para aprender, né? Tem a frase de Sócrates que ele fala que ninguém erra de plena consciência. As pessoas, na maioria das vezes, erram por desconhecimento, por ignorância. Agora, aqueles que, sabendo que está errado, continua praticando, esse vai estacionar. Enquanto ele não cair em si, ele vai ficar estacionado. Mas nós, no geral, a gente aprende mais com os erros do que com os acertos, porque o erro nos traz, muitas vezes, uma sensação ruim, uma sensação de alguma coisa que a gente não fez corretamente. Pessoal, eu vou tentar sair e voltar, porque a minha conexão aqui de repente deu uma caída aí. Vocês estão me ouvindo ou não? Agora está normal, Jorginho. Sim. Mas o senador, para devolver o raciocínio para você, conforme você colocou até no grupo lá esse tempo atrás, lá que a gente estava discutindo, lá que o Emmanuel fala que a nossa evolução se dá em milímetros, né? Mas o que mostra isso também, até nas literaturas espíritas, é que a gente sempre tropeça no mesmo erro, de encarnação em encarnação. Tanto que o Emmanuel e o André Luiz falam algo bem parecido, que a gente se equivoca sempre nas mesmas coisas. Então, por isso que a gente anda, vamos falar, esses poucos milímetros. Então, é algo que a gente já, tipo assim, já assimilou, só que chega aqui, a gente quer ainda enfiar o pé na jaca. Eu coloquei aquela frase lá, porque aquela frase lá é um dos temas da escola de aprendizes, né? É um dos últimos, se não me engano, acho que é o último tema.
É porque, assim, de fato, a gente não consegue grande evolução de uma encarnação a outra. É quase imperceptível, né, a nossa evolução de uma encarnação para outra. A gente só vai perceber uma mudança se a gente fizer uma projeção aí de uns 1.000, 2.000 anos atrás. Então, a nossa evolução realmente ela quando fala que é milimétrica, é até uma coisa generosa, porque na verdade é menos do que milímetros, né? A nossa evolução ela é muito, muito, muito pequena de uma encarnação para outra. A não ser quando a gente tem grandes traumas, né? Passa por grandes traumas aí na vida encarnada. No geral, a gente avança muito pouco. Mas isso somos nós mesmos que escolhemos, né? A gente prefere ir milímetros por milímetros. A gente ainda dá essa muita cabeçada ainda mais, porque é coisas que a gente já aprendeu, só que chega aqui a gente insiste ainda ficar pegado nos mesmos erros. A gente não consegue avançar, porque a gente sempre fica tropeçando, que eu estava falando pro senador na hora que você saiu, Jorge, que tipo assim, André Ah, Luiz, o Emmanuel traz, que a gente, de encarnação em encarnação, a gente tropeça nos mesmos erros. Por isso que a nossa evolução ainda é milimétrica. A gente tem conhecimento, só que chega aqui a gente prefere ainda enfiar o pé na jaca. ô, Bu, ô, Cláudio, aí, Amandinha, como é que você está? Depois Oi, nós boa vamos noite. Vocês estão me vendo? criar um Não, trabalho com você para a Ah, gente, como não? para a gente Tá? ganhar um dinheiro. Você Tá deve ter- melhor, tá pior, tá igual. Não me você fala. espiritualmente, você quer que eu fale o quê? Faça uma projeção sua espiritualmente, Não, fisicamente. fisicamente. Tá bem. Bem, Não, mas tá eu tô bem, amor. aparecendo? Tô aparecendo? Só cortou Tá cortando assim dessa parte da testa para cima. metade da Ah, testa. mas minha testa é grande mesmo, então não tem problema. Eu tinha apelido de testola na escola. Não, tá bom? Tá Eu bom? acho que o Babu já deve ter lido, não sei o Claudinho, mas vocês já leram, já pegaram, já estudaram o livro A Grande Síntese de Pietro Baldi? Eu tenho, mas nunca li. Eu tenho, e, tipo assim, tem aquelas restrições bem restritas. Mas o livro vale a pena. No livro, a voz, ela fala o seguinte, que o aprendizado nosso é como se fosse um triângulo equilátero. Mesmo que você aparentemente não tenha aprendido, mesmo que você repita a lição em várias circunstâncias, isso está no capítulo Evolução do Espírito, na grande síntese. Ele fala exatamente isso. Cada vez que você passa pela experiência, mesmo que ela não apareça, ou você a repita em outra circunstância de maneira diferente, estando em outro lugar, você já aprendeu aquela lição. Só que falta a habilidade. Porque, digamos assim, é como se nós estivéssemos no primário, repetindo durante aquele ano inteiro a tabuada. Agora, vocês lembram disso? Que eu não sei se o Babu pegou essa coisa de palmatória quando a gente tinha na tabuada, né? Jorjão, quanto é 3 vezes 2? Claudinho, Não 3. Aí você, pô, não decorei a tabuada. Mas você sabe a tabuada. Só que você não tem ainda a habilidade de compreendê-la e fazê-la como instrumentação. Ou seja, então é necessário, digamos assim, pelo que fala a voz, esse título da grande síntese, que você aprenda a experiência em várias circunstâncias diferentes. Por exemplo, nós formamos aqui uma família. Então, digamos assim, a Amandinha vem numa experiência como mãe, numa outra, nesse mesmo núcleo, como filha, como irmã, entendeu? Como Por- cunhada, porque Aí, você tem que entender o que é família. Se você aí, não consegue acertar como mãe, você não vai repetir como mãe, você vai repetir como filha para aprender aquela situação. Mas aí, você já teve a experiência. aí que eu falo para você, que eu sou bem restrito ao agradecido desse negócio. Porque se você passou por algum tipo de experiência, você não precisa repetir ela. Mas se você Você, não aprendeu, Babu, só se eu não aprendi. Se eu aprendi a lição, eu não preciso mais passar nesse tipo de experiência. O livro dos Espíritos, a gente já estudou isso. Se a gente aprendeu, sim, a gente não precisa passar por algo semelhante
de outra forma. Senão a gente não vai sair nunca. Que nem a gente até discutiu da prova da riqueza. Se um dia a gente já foi rico, ou vai ser, e a gente conseguiu lidar com essa fortuna, não deixar cair em tentação, a gente não vai ser rico de novo para ser tentado de novo. Não, a gente já passou pela prova, tiramos a nota razoável para passar e a gente não passa pela mesma aprovação mais. Sim, mas aí quando você for rico novamente, já não é mais uma prova, é uma missão. Então você vai aprender sobre essa. Quer dizer, a riqueza não vai mais te mexer com a tua ganância. Ela vai ser para você um instrumento de. Agora você está fazendo certo. É que você falou assim: ele precisa passar em várias situações. Não, aprendeu uma vez, você não precisa repetir de novo. Mas se você não aprendeu, mas a experiência você já tem, sim. Aí que eu tô falando para você, que eu sou reticente com esse negócio de Pedro Baldi, porque ele fala que você tem que aprender de um jeito, depois você tem que aprender passando por outro tipo de jeito, aí você aprendeu agora, você vai para o outro, e isso está errado. Senhora. Senão você não vai ter milhões não vai para frente nunca. Você não vai para frente nunca. Já está difícil ainda. Fala, senador. Eu não sei por que o negócio foi nessa direção que nós estamos falando. Aqui a pergunta é dos espíritos superiores. Mas tudo bem. Não. Os espíritos, quer dizer, somos nós. Quer dizer, na condição do mundo espiritual, Jorginho. O ato da evolução já obriga a você criar experiência. Porque, inclusive, os espíritos superiores, eles têm coisas diferentes a aprender também. Está lá naquela escalinha no livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, no Sublime Visitante. Quando o André falou, mas o Asclépios é o máximo de evolução, ele falou, para nós atingirmos Asclépios, ainda vai demorar muito. Mas ele ainda é um espírito que está ligado à evolução do planeta Terra. Aí começa a falar das evoluções de Jesus, tal, que também Jesus anseia a crescer e trabalhar no grupo espiritual que dirige a nossa constelação, que é aí que nós vamos trabalhar para poder crescer e dirigir uma Via Láctea, entendeu? Então, é um negócio assim fantástico, não tem onde parar. Ele cita trocentos assunto, mesmo um assunto. Que pergunta vocês estão? Estamos na primeira ainda, 558. Tá. O que a pergunta traz, Abadi? Se no mundo espiritual a gente fica meio que no paraíso, sem fazer nada. Tá. Ele fala que não, que a gente tem ocupações, que lá a gente não fica desobrigado. Quanto mais consciência que você vai tendo, você chegando no mundo espiritual, você vai estudar mais, você vai trabalhar, que ele fala que os espíritos são os ministros de Deus para desempenhar a função, ou seja, então você não fica numa coisa ociosa lá. Você lá tem que aprender mais, tem que se dedicar mais. É isso, aí o Jorginho começa já a fazer essa feira dele aí já. Ele já explicou o livro dos espíritos inteiro numa única questão. Isso. Vamos lá, descanso em paz não existe, né? Agora é o Claudinho. A gente terminar o ciclo aqui, depois a Mandinha, depois você lê a 540 na hora que ele terminar a pergunta 559, hein? Não, depois que eu fazer isso, é você, Jorge. Daí depois eu entro na próxima rodada. Ele manda continuar o negócio, para não encerrar o ciclo, e depois manda ele pular ele. Não, porque isso aqui é para a gente voltar, para a gente continuar discutindo a 559, não é uma pergunta nova. Certo, ele. Vamos lá, 559. Os espíritos inferiores e imperfeitos desempenham também um papel útil no universo? Todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre tão bem para a construção do edifício como o arquiteto? Ou seja, o Claudinho, eu nunca entendi bem essa pergunta. Olha bem, espíritos inferiores e imperfeitos, qual é a diferença? Inferiores é que está vamos falar assim. É que eu tenho que usar bem a frase. Inferiores e imperfeitos. Imperfeitos somos mais ou menos nós assim, né?
só que com uma tendência ainda um pouquinho mais de ignorância. Os inferiores são aqueles que estão ainda no começo da jornada evolutiva humana ainda, sabe? Vai no degrauzinho, que a gente, vamos falar que a gente está no 10º degrau. Os inferiores são segundo degrau, terceiro degrau. Esses imperfeitos aí compreende o 10º degrau, o 9º, 8º, 7º. Então, a expressão inferiores e imperfeitos aqui, eu acho que ele utilizou para enfatizar o fato do espírito ele não ser um espírito superior. É só... Ele não está colocando uma diferença. Imperfeito é uma coisa, inferior é outra. É a mesma coisa, só que ele utilizou de uma forma para enfatizar. É que eu só coloco esse negócio, como a gente já estudou, o sentido real de espírito elemental, que ele está naquela transição, que ele já é um espírito humano, nas suas primeiras encarnações, que eles concorrem nas coisas da natureza, ou seja, são espíritos ainda inferiores no degrau evolutivo, mas que ajudam, subordinado a espíritos de uma classe um pouco mais elevada que eles, em tudo tem alguém ajudando no planeta Terra. Então, por mais que ele esteja no começo da jornada evolutiva na forma humana, eles contribuem de algum jeito. Mais simples, mas contribuem. Menino, cada vamos ler a 540, então, para a gente complementar o ensino aqui. Cada um tem um papel no universo, ninguém fica à toa. Ninguém fica à toa nesse mundão, viu, Amandinha? Não queira desencarnar. 540, Jorge. 540 ele está falando lá dos espíritos que agem sobre fenômenos da natureza, é isso. Ou seja, esses espíritos que estão ainda inferiores, né, na escala evolutiva, eles também têm um papel. Cada um tem um papel no universo. Uma forma... É que nem o exemplo que ele fala dos pedreiros lá. O cara, quando vai começar a produção de pedreiro, não vai chegando já sentando tijolo. Ó, vai lá descarregar o caminhão lá de areia e pedra. Ó, puxa com a enxada aqui, faz um montinho. Ó, vou ensinar você a fazer argamassa hoje. Você começa a dar o básico pro cara. E depois, conforme o tempo, ele vai assentar o tijolo também. Aqui, não sei se vocês acham que vale a pena ler a pergunta, mas na última parte da resposta, da 540, está assim, ó. Mas é assim que tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo que ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia da qual o vosso espírito ilimitado não pode ainda entender o conjunto. Quer dizer, essa resposta realmente é aquilo que o Claudinho colocou. É apenas você enfatizar, né? Mas que, na verdade, também está como o Babu colocou. Desde o princípio inteligente já colabora, mesmo sem saber, com o universo nesse sentido. Ele resume bem aqui a resposta. Todos têm deveres a cumprir. Ninguém fica à toa. Você não aprende à toa, né? Você tem que ser utilizado por alguma coisa. Você começa com as tarefas mais simples. Vai, Jorginho, manda ver agora, Jorginho. 560, então, hein? Os espíritos têm atribuições especiais? Resposta. Isso quer dizer que todos nós devemos habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente a todos os componentes do universo. Mas, como está dito no Eclesiastes, há um tempo para tudo. Assim, tal cumpre hoje seu destino nesse mundo, tal cumprirá ou cumpriu em outra época sobre a terra, na água, no ar e etc. Fala, Amandinha, que eu sei que você quer falar, Amandinha. Não, esses atributos que fala é atributo do espírito, assim, Fala? Eu fiquei meio com dúvida na pergunta. Cada atributos... atribuições especiais. Especialização, entendeu? Especialização. Aqui fala que você não tem especialização. Você se especializa em tudo. Mas tem que aprender
várias vezes, em vários lugares diferentes, né? Deve ser muito bacana você ter que aprender sobre tudo, para poder dirigir o planeta. Você é mais nojento, cara. O cara já aprendeu de tudo para poder dirigir nós aqui na Terra. Aqui a palavra atributos ou atribuições poderíamos trocar por funções, por exemplo. Sim. Tem espíritos especializados, tem uma função específica para tal coisa? Não. Não. Entendi. Não tem crescimento nessa ordem universal, senão você vai ser um eterno office boy na empresa de Deus. Não, cada um vai passando um pouquinho, vai fazendo. Chega até o nosso amigo Gugu, que saiu de office boy e chegou a quase dono do SBT lá. Todo mundo tem que aprender tudo. Amandinha, dê um tostão da sua... Então, vamos lá. Pergunta 561. As funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas são permanentes para cada um e pertencem às atribuições de certas classes? Todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, enquanto outros só a adquirem de maneira penosa. Aí eu vou ler aqui, tá? Da mesma maneira, entre os homens, ninguém chega ao supremo grau de habilidade numa arte qualquer sem ter adquirido os conhecimentos necessários na prática das funções mais ínfimas dessa arte. Ou seja, então não tem criação especial de Deus. Todo mundo é criado simples e vai percorrendo as escalas com a ajuda dos espíritos superiores e você vai se graduando em cada área aí. E vai aprender de tudo. Isso que eu acho legal. Você tem o leque universal de aprendizagem. Por isso que na criação divina, também pegando agora um pouco de novo o livro do A Grande Síntese, fala que todos os cristos, eles, digamos assim, apesar deles serem secundados por anjos e outros espíritos de classe, é ele quem determina como vai ser, porque ele tem em si mesmo todo o conhecimento, toda a arquitetura daquilo que vai acontecer. Aí nós ficamos tentando imaginar como é Jesus, né? Essa capacidade espiritual que essa entidade espiritual tem, a ponto de comandar, de gerir, né? De ser não somente o arquiteto, mas também o zelador, o síndico, na situação do nosso planeta, com bilhões de seres em diferentes graus de evolução. Realmente deve ser complicado. Eu já tinha matado mais de 1000 já. Vamos lá. 562. Gostei dessa, cara. Os espíritos de ordem mais elevada. É muita coisa para o nosso caminho, né? 562. Os espíritos de ordem mais elevada, não tendo mais nada a adquirir, estão numa espécie de repouso absoluto ou também têm ocupações? O que quereis que fizesse durante a eternidade? A ociosidade eterna seria um suplício eterno. Ou seja, por mais que você já tenha adquirido um alto grau, você ainda tem muitas funções a desempenhar ainda. Que a gente nem imagina. Mas descanso nunca, né? Descanso. Uma dia quer descansar eternamente aí, 1 bilhão de anos descansando. Vou tirar uma férias de 1 bilhão de anos aí, ó. Nem umas férias, nada. Né? Babu, para nós parece simples entender isso, mas não dá para entender, digamos assim, como uma instituição secular como o catolicismo pôde criar uma imagem de que os anjos do Senhor, tal, depois que você morre, você vai para o céu e fica em beatitude.
Porque não é possível que eles tenham inventado isso do nada ou criado uma mentira, porque eles também, se os anjos do Senhor trabalham até hoje, e tá inclusive no Evangelho, o meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, fala Jesus no Evangelho. Eu não sei em que Evangelho está essa frase, mas ele fala assim: eu trabalho e o meu pai trabalha até hoje, quer dizer, Deus até hoje está em função. Então, não dá para entender como é que uma instituição tão culta como a Católica Apostólica Romana criou essa imagem que hoje o protestantismo também tem do espírito após a morte, ou vai para um lugar e fica beatífico, ou fica no inferno eternamente. E eu vou falar, o jesuíta aqui vai complementar, porque o jesuíta aqui que organizou a igreja do jeito que a gente conhece aqui foi esse aqui, ó. Esse que está aqui, o jesuíta. Então, mas meu filho, o que dá? A maioria das crenças católicas, assim, é tudo pego, retirado de outros mitos, de outros calendários, vamos dizer assim. Então, a ideia de um céu, não é só o catolicismo que criou, já veio de outras, ela apenas deu uma incorporada e deu sua modificação em cima. Essa a respeito de criar um céu eterno lá que a gente fica na ociosidade. Pô, se hoje o pessoal já acha que a vida terrena é um sacrifício, muito sacrifício, imagina na Idade Média, imagina lá atrás que você morria com 30 anos, imagina, e era desde criança, se era forçado a trabalhar, então imagina, ó, o cara no século II, fala assim, ó, você vai morrer aqui, mas lá no céu você vai trabalhar mais ainda. O cara ia desistir, mano. O cara falou, como assim eu vou ter que aprender mais ainda? O problema do catolicismo foi engessar isso, as outras religiões, engessar em pleno século XXI, você acreditar ainda que você vai merecer um descanso eterno. Aí não foi para frente, aí você engessou uma ideia que lá atrás poderia dar um estímulo, mas depois um negócio que mas ninguém mais acredita, nem em inferno, nem em céu, mas nem em nada. O pai do catolicismo vai falar agora. Da outra encarnação, o nosso secretário do Gregório, do Papa Gregório. Tem que entender que, veja bem, questões teológicas que não têm explicação na Bíblia, eles têm que dar uma interpretação. Então, eles têm que dar uma resposta. O crente, ele não pode ficar sem resposta. Então, eles têm que criar isso. Eu dou como exemplo, por exemplo, não é nem do cristianismo, é do Islã. Criar aquela história de que o guerreiro da fé, ele, após a morte, né, ele vai para o céu e vai ter a companhia de 7 virgens. Isso foi criado depois, isso não foi nem criação do Maomé, isso foi criação posterior, porque eles perceberam que os guerreiros não estavam mais com tanto ardor na luta contra os infiéis, então eles criaram essa papagaiada aí. Aí alguém perguntou, pô, mas eu vou lá no céu com as 7 virgens, mas aí depois tal, como é que elas vão continuar virgem, né? Depois de tal, né? Aí alguém lá teve que elaborar uma teoria de que as mulheres elas permanecem permanentemente em estado virginal, mesmo que você tenha relações sexuais com ela. Milagrosamente, ela volta a ser virgem. Tem cabimento uma coisa dessa? Então, são questões teológicas, tanto no Islã como no cristianismo, que são religiões baseadas em escritas, em escrituras, que não respondem tudo. Então, vão surgindo dúvidas. Como nem o Islã, nem o cristianismo permitiram contato com o mundo espiritual, eles não têm resposta para essas dúvidas que as escrituras não respondem. Então, alguém tem que dar uma resposta. Para isso que existem os teólogos. Eles têm que criar uma resposta baseada na Bíblia. Por mais absurda que seja, eles têm que dar uma resposta.
Então, foi ao longo dos séculos criando essas situações, né? Então, no Evangelho, não dá uma descrição exata do que as pessoas fazem no céu. Eles têm que criar isso, eles têm que interpretar com base em outras fontes alguma coisa. Né? Então, quando Jesus diz que quando eu voltar para vós, eles criaram a ideia de que Jesus vai voltar. Estão esperando até hoje. Mas não é isso que Jesus quis dizer. Quando ele diz que a nova Jerusalém virá dos céus à terra, eles acham que vai vir uma cidade descendo com os prédios, tudo vai descer aí em cima da gente aqui. Eles levam tudo pela literalidade. E não é isso. Jesus quis dizer uma nova Jerusalém, um novo tipo de pensar a humanidade, uma outra noção de ética, de convívio com semelhante. É isso que ele quis dizer. É sentido figurado. Mas eles não sabem interpretar as coisas. Eles têm que interpretar com base no que está na Bíblia. E nem sempre a Bíblia dá a resposta. Então foi construindo tem toda uma construção teológica que beira o absurdo, porque tinha que se dar respostas. Vamos embora. 562A. Qual a natureza de suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las por todo o universo e velar pela sua execução. Nossa, então tem bastante serviço. Amandinha, Recebe, Amandinha, alguém já desanimou já. transmite e tem que ainda ver se vai dar certo lá ainda, né? Ah, não vou querer ser espírito superior, não. Eu prefiro ficar Mediano já tá bom. Aqui, no plano superior tem água quente, filha. Fica tranquila. Ai, Prefiro tomara, hein? ficar aqui fazendo meus mapinhas astral, ganhando uma graninha extra. E aí vou ficando. Conversar, a gente vai ter nosso. Nós vamos criar um negócio aqui para a gente ganhar um dinheirinho com a nossa tenda. Fica Eu tô tranquilo achando. para frente. Cada um tem uma ocupação, realmente. Quanto mais elevado é o espírito, mais elevadas são as ocupações. E aí nós chegamos na situação que Jesus é hoje, que é de co-criador de mundos, né? Que é o que Platão chamava de demiurgo. Né? Demiurgo, o co-criador de planetas. E nós estamos um Jesus em processo, hein, Amandinha? Você também. Sim. Então se prepare para trabalhar. 563. As ocupações dos espíritos são incessantes? Incessante, sim, se entendermos que o seu pensamento está sempre ativo, posto que virem pelo pensamento. Mas não devemos equiparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Sua própria atividade já é um gozo, pela consciência que tem de ser úteis. Nossa, isso é muito legal, cara. Quer dizer, nós não estamos ativos pelo bônus hora. Nós estamos ativos por ser ativos. Já é da nossa natureza. Isso é muito legal. Uma vez eu ouvi, acho que foi do Mauro Biazzetto, quando eu o conheci, que ele deu uma explicação que o bônus horas foi criado no nosso lar pelo nosso costume de receber alguma coisa pelo trabalho. Porque ainda os espíritos que estão lá não estão habituados a trabalhar por trabalhar, entendeu? Sem receber nada. Eu achei interessante, eu achei que isso era uma lógica. Quer dizer, então eles criam bônus horas como se fosse um ordenado, para que você tivesse uma noção de estar ganhando alguma coisa bem para poder fazer alguma coisa. Chegar assim, ó, você vai ter que trabalhar, mas tudo bem, mas trabalhar para trabalhar. Tem vontade de fazer alguma coisa? Faça. Ah, não, mas você vai ganhar um bônus hora. Você vai poder entrar no parque da cidade, vai poder pagar a passagem do aeróbus, senão você não pode entrar no aeróbus. Entendeu? Essa é minha maior decepção no mundo espiritual. Se eu aparecer no nosso lar.
trabalhar na fábrica de suco lá 8 horas por dia, ter que descansar sábado e domingo, ter uma vida muito terrena. Vai ser a maior decepção da minha vida no mundo espiritual. Ter a mesma jornada de trabalho. Mas as pessoas não sabem disso. O plano do nosso lar, mesmo que já esteja mais equilibrado, é o nosso ainda. Você pensa bem, são espíritos como nós que têm uma necessidade para se sentir identificado, tem que ter uma casa. Porque Jesus não tem lugar para ficar, mas ele está sempre consciente com si. Você imagina nós aqui, numa questão de universo sem parâmetro. Nós vamos ficar perdidos, a gente não tem essa consciência ainda tão equilibrada. Então, o nosso lar, realmente, ele é essa pobreza. Você tem que ter uma rua, você tem que sentir que você está pisando numa rua, tem que ter uma roupa, né? Mas é a nossa, sabe, eu acho que o nosso lar ainda nos facilita a ter identidade, senão nós estaríamos perdidos. Nosso lar é uma extensão da Terra. Material. Sem tirar nem pôr. Sim, mas aí é que está. Nós já vimos isso antes. Nós só tivemos uma ideia de colônia espiritual a partir dos livros do André Luiz. Porque na codificação, nas mensagens que vinham para as reuniões, nenhum espírito daquele que estava ajudando a codificação com Kardec nunca falou sobre isso. Para eles era estar desencarnado ou estar encarnado, sabe? Você já estava bem equilibrado, mas nunca falaram sobre... talvez porque na época não tivesse condição de entender muito bem isso, né? A codificação, ela não poderia trazer tudo de uma vez. Seria muita bagagem para a mente ainda pouco conhecedora do mundo espiritual. Isso tinha que ser por etapas. Penso assim, pelo menos. Mondinha, o que é que você acha? Acho que fala mais acho que esses detalhes, tudo assim, imagina, isso é também muita informação, né? Escrita há tanto tempo já. Todos não iam. Estamos qual agora? 5? 63A. É o Jorginho, né? Isto é concebível com relação aos bons espíritos. Entretanto, acontecerá a mesma coisa com os espíritos inferiores. Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais ao trabalho braçal e ao ignorante os trabalhos do homem intelectual? Quer dizer, o espírito ele não fica inativo, digamos assim, quando não está no corpo. Na verdade, a gente só fica inativo mesmo quando a gente está encarnado, porque aí você mata o tempo. Mas quando você desencarna, que você tem uma noção, você corre atrás do lucro, né? Você vê que você está, digamos assim, teve prejuízo na bolsa e você tem que ganhar dinheiro para poder se sustentar. Então... É aquela coisa, você desencarne chegando lá já assim, ó, me dá coisa para estudar, para me fazer, já mostra um certo grau de evolução. Se um espírito tem que chegar assim, ô, vem aqui, vamos estudar um cadinho aqui comigo, vamos fazer um cursinho junto comigo, né? Para fazer esse despertar, esse interesse no ser, já mostra também que a gente é meio inferior, né? Sim. Chegar lá já querendo botar a mão, sem tempo para descanso, Mandinha. Sem intervalo. Cochilinho depois do almoço. Não, olha lá. Não existe, né? Para mim vai ser eu já acostumei a bater aquela meia horinha depois do almoço. Pelo menos esticar o corpo, né? Pelo menos esticar o corpo. O corpo vai estar esticado lá no cemitério, não esquece a cabeça, não. É verdade. Vai ser quebra de um padrão de comportamento. Aqui você não tem almoço, cara, então não precisa dormir. Porque acostumei o corpo. Porque, na verdade, gente, o corpo vai se acostumando ao que você acostuma. Então, você acabou de almoçar, né? Tá, daquela chamada rebordosa da digestão, então você já encosta a cabeça, já fecha os olhos, daqui a pouco você já apagou. A gente vai na rede lá e...
Já... Tira cochilo. Esses espíritos materiais, ô, senador, olha lá, colocando a culpa no corpo, isso é uma coisa mental deles, olha lá. Típico de espírito atrasado. Ei, Jorge, tão mal, hein? Não, mas aqui está dizendo o seguinte, que os espíritos inferiores também vão ter que trabalhar braçalmente. Eu espero que eu trabalhe como auxiliar de biblioteca lá. Eu tenho um trabalho bom para você. Eu vou querer trabalhar como auxiliar da biblioteca. Que beleza? Vamos embora, Badia? Vamos. Pergunta 564. Entre os espíritos, há os que são ociosos ou que não se ocupem de alguma coisa útil? Sim, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de sua inteligência. Certamente que os há, como entre os homens vivendo apenas para si mesmos. Mas essa ociosidade lhes pesa e cedo ou tarde o desejo de progredir lhes faz sentir a necessidade de atividade, e são então felizes de poderem tornar-se úteis. Falamos de espíritos que atingiram o ponto necessário para terem consciência de si mesmo e de seu livre-arbítrio, porque, em sua origem, eles são como crianças recém-nascidas, que agem mais por instinto do que por uma vontade determinada. O senador vai explicar tudo. Não, aqui, se há os que são ociosos, a gente sabe que tem espírito que prefere ficar estacionado. Então, ele vai ficar ali zanzando pelo mundo, né? Atormentando os encarnados, sugando a energia dos encarnados, sugando os vícios dos encarnados. Tal que ele gosta de tomar um vinhozinho, os espíritos tá tudo ali. Ah lá. Então, tem uns que realmente preferem ficar nessa vida. Mas, como ele fala aqui, cedo ou tarde, a coisa pesa. Então, aí ele percebe que ficar ali nessa vida não vai lhe trazer nada. Então, isso acaba, vamos dizer assim, a força da lei do progresso vai empurrar. Ele vai ter que procurar alguma coisa. Ele vai, uma hora ou outra, vai cair, né, em si, vai perceber que precisa, né, evoluir. Ele vai Agora, no cansar do finalzinho cochilinho aqui, depois do almoço. agora no finalzinho aqui, em sua origem, eles são como crianças recém-nascidas, ou seja, aqueles espíritos ainda que estão no princípio da sua evolução. Então, eles ainda não têm uma consciência plena. Então, esses, ele coloca aqui, que age mais por instinto do que por vontade. Então, esses ainda estão desenvolvendo o seu livre-arbítrio, eles ainda não têm condições de tomar decisões por si mesmo. Então, esses eles ainda são mais conduzidos do que se conduzem. Então, é o espírito no princípio do seu roteiro evolutivo. Mais algum comentário? Não, só ouvir verdade. Só. Também. É por isso, Cláudio, que a cada mês aumenta um inscrito para poder entender. Porque o cara que vê as nossas aulas fala assim, cara, eu não sei se assisto para poder rir do pessoal ou para aprender com eles. Importante é ter seguidores. Manguinha, fora nós, tem 9 inscritos, minha filha. Olha, nós estamos tendo seguidores. Olha que tá, deu uma empacada agora. Tá 9 já faz tempo. Mas bom, tem os que não desistiram de nós, né? Vai lá, Babu. 565. Os espíritos examinam nossos trabalhos de arte e se interessam por eles. Examina o que possa provar a elevação dos espíritos e seu progresso. Ou seja, aquele rabisquinho que a gente faz na folha de caderno, isso aí não vai interessar não, tem que ser coisa top. Aí, meu filho, nós voltamos nas cavernas. Eu sabia. Ele não sai de lá, mano. Ele não saiu de lá, na verdade, até hoje, ô Claudinho.
Sim, porque é o seguinte, ó, em termos evolutivos, de alguma maneira, os espíritos que estavam ali ajudando aquela evolução deram aquele apoio para que aquelas cavernas fossem pintadas para que eles também desenvolvessem sensibilidade, cara. Porque ninguém pinta nada na parede por pintar na parede. É sempre uma expressão. E também para deixar gravado, talvez sem essa consciência, mas o seu modo de vida, pô. Né? Quem sabe, dentro daquele pessoal, tinha um espírito mais assim, o futuro vai nos encontrar e vai saber de nós quem nós éramos através disso. Senador, com certeza. Eles pintavam, faziam toda a decoração da caverna. Daqui a uns 2 milhões de anos, o pessoal vai vir aqui escavar aqui e vai ver como a gente sabia desenhar. Que maravilha. O pessoal daqui a 3 milhões de anos vai parar e vai ficar olhando, nossa, ai que bela pintura. Não vai, Jorginho. É que nem quando criança, o pessoal tem filho, tem criança. Ó, pai, aprendi a desenhar, toque um desenho, faz aquele, ó, que bonito, filho. Vou colocar aqui na geladeira. 3, 4 dias depois já tá na lata de lixo já. Não, mas Babu, você incentiva a sensibilidade daquele espírito a desenvolver esse teu dom. Agora, quem pintou as paredes lá já eram adultos, entendeu? Eu digo o seguinte, aqui está falando que os espíritos examinam o nosso trabalho de arte, quer dizer, aquilo era uma arte. Quando você, digamos assim, se expõe de maneira abstrata, é arte, cara. Agora, o que é arte realmente, a gente só vai ter consciência depois. Porque hoje, né, você pensa bem, hoje, com os vários estilos que tem de arte, de pintura, tem coisa que eu não gosto que chamam arte, mas tem gente que chama de arte, gasta dinheiro para comprar. Por exemplo, prioridade ainda, Jorge. O que os espíritos falam assim, ó, as primeiras encarnações suas, vocês nem vão lembrar, vocês nem querem saber. O que a gente fez lá também naquelas primeiras encarnações, pouco fez, pouco faz. Tá aí a resposta dos espíritos. Assim, ó, as primeiras encarnações via como humano. Ó, tanto fez, tanto faz. Aqui lá não... Mas, Babu, a gente não pode jogar fora as experiências antigas, porque nós somos hoje... Os espíritos falaram. Os próprios espíritos superiores falaram que aqui lá tanto fez, tanto faz. Aqui lá não tem importância nenhuma. Sim, mas hoje porque hoje é o dia, porque a experiência está aqui hoje com você, acrescentada, agregada a você. Mas, graças à nossa professora primária, que a gente sabe escrever hoje. O Jorginho quer discutir até hoje com o livro dos espíritos. Né? O que a gente fez na caverna, cavaleiro, os espíritos assim, são as primeiras encarnações, tanto fez, tanto não serve para nada. Você ficar lembrando, não vai trazer conhecimento nenhum, não vai trazer nada. Não, sim, quer dizer, para que você então, ficar assim, vai trazer alguma coisa? Não, mas a minha avaliação hoje é que você é hoje o melhor, desde essa somatória toda, desde o tempo da caverna, até quando você foi, digamos assim, um pernilongo. Mas você não lembra, Jorge. Os espíritos superiores falam que a gente não lembra disso. A gente não vai lembrar. Quando os homens das cavernas eles faziam aquelas pinturas, eles faziam aquilo por uma necessidade. O objetivo não era a arte, o objetivo era uma necessidade naquele momento. Eu precisava caçar e eu precisava arrumar um companheiro de caçada, eles não falavam, eles não tinham língua. Eles não falavam como a gente. Eles falavam por ruídos. Eles não tinham idioma. Qual a forma de comunicação que eles tinham? Era fazer os desenhos. Eu precisava de um companheiro para uma caçada. Eu desenhava um bisão lá, apontava para o outro companheiro, isso. Aí ele entendia que era para ir para a caçada. Era reflexo de uma necessidade naquele momento. Não tinha mais nada além disso, Jorge. Claudinho, essa questão de você identificar algo como arte, ela começa de maneira mais recente agora. Porque você pensa bem, se nós olharmos em termos de uma reflexão, quando você limpa as paredes de Pompeia e vê os afrescos,
o mosaico na parede desenhado, aquilo para nós é uma arte. Quer dizer, por que o pessoal, há 2.500 anos atrás, tinha a vontade de decorar a sua parede com o mosaico de um pavão? Não tinha utilidade, mas era uma coisa que te dava um olhar de bonito. Mas você vai entender isso hoje como uma arte, porque você já ampliou a sua consciência, mas está lá, tanto na parede da casinha de Pompeia, como na caverna. Mas a gente não pode comparar uma civilização do ano 79 depois de Cristo com uma que viveu 1 milhão de anos atrás, ô Jorge. Jorge. Parâmetros completamente diferentes. É uma referência, digamos assim, de maneira simbólica, que quando o cara pinta a sua parede, ele está... Mas a visão é nossa hoje de chamar decoração, porque ela não tem utilidade prática para a vida comum, mas mesmo assim você coloca. Ô Jorge, é que você não está entendendo. Ó. Primeiras reencarnações nossas como o Homem das Cavernas, a gente nunca vai lembrar. Os espíritos superiores, o que vocês fizeram lá, não serve tipo, para porcaria nenhuma, vamos falar. Num linguajar singular. Então, e o Claudinho falou, aqueles desenhos era forma de comunicação. Olha, eu preciso caçar, eu preciso achar alguém para caçar comigo. Agora, se você pega uma coisa romana já, que o pessoal já tinha sentido, já tinha música, então é uma coisa mais consciência, ó, vou fazer uma coisa consciência, fazia estátua, fazia um monte de coisa, então você tem uma consciência de fazer algo para ser notado. Lá atrás, não, lá atrás era tipo necessidade total, e era um ou outro só. Babu, Claudinho, Amanda, mas digamos assim, se não existisse e encontrássemos essas pinturas de caverna, nós não teríamos uma ideia, como o Claudio falou, que era uma forma do cara se comunicar. Ou seja, de alguma maneira, existiu uma necessidade de você criar praticamente um livro visível para que você se comunicasse. Semelhantemente, quando você está numa civilização, como o Claudio falou, tipo de Pompeia, você consegue visualizar a forma daquela sociedade se manifestar também através dos afrescos. Eu já desisti, já. Eu não vou mais comentar mais nada. Desse mato não sai cachorro. Não sai, não adianta. O Jorge quer brigar com o livro dos espíritos, fala, não, negócio. Os espíritos falam assim, ó, as suas primeiras encarnações não vai servir para nada, vocês nem vão pensar nela. Só o Jorge que acha que tem. Não, gente, tem que voltar lá atrás, no início das cavernas pra gente. Não. Os espíritos superiores falam assim, ó, aquelas primeiras encarnações, ó, esquece. Vocês nem lembram dela. Quem lê agora aí? Claudinho. 566. Um espírito que teve uma especialidade na Terra, um pintor, um arquiteto, por exemplo, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram o objeto de sua predileção durante a vida, tudo se confunde num objetivo geral. Se for bom, se interessará na proporção em que eles lhes permitirem ajudar a elevação das almas a Deus. Esqueceis, aliás, que um espírito dedicado a determinada arte na existência em que o conhecestes pode ter praticado outra em anterior existência, porque é necessário que tudo saiba para tornar-se perfeito. Assim, segundo o seu grau de adiantamento, pode ser que nenhuma delas constitua uma especialidade para ele. É isso o que eu entendo quando digo que tudo se confunde num objetivo geral. Notai ainda isto: o que é sublime para vós, no vosso mundo atrasado, não passa de infantilidade comparado com o que há nos mundos mais avançados. Como quereis que os espíritos que habitam esses mundos onde existem artes desconhecidas para vós admirem o que para eles não é mais que um trabalho escolar? Já o disse, eles examinam aquilo que pode provar progresso. Eu acho que isso responde o senhor Jorge. Responde. Olha, eu achei um pouco sacana aqui, porque você pensa bem, tudo bem que...
ele não se satisfaz com a resposta do espírito da Que virtude. o cara considera um Rembrandt coisa infantil, pô, eu acho que eles mereciam o nosso trabalho aqui, cara. É que eu falei, Jorge, a gente tá fazendo aqueles desenhos pros pais, ó, que bonitinho que eu fiz aqui, os espíritos, bonito mesmo, vou colocar aqui, ó. Virou as costas, pegou, jogou fora. Mas, não, Babu, eu entendo isso, que quando você vai ampliando, você considera, digamos assim, de acordo com categorias. Mas o que ele fala aqui é o seguinte, comparado à sua arte, em plano superior, isso aqui não é nada. Mas para nós, no nosso meio onde está, já é um grande avanço, caramba. Aqui eu senti que ele deu uma pisada em nós aqui. Porque você pensa bem. a arte, Jorginho, tem que ter alguma coisa moral, uma elevação moral, que a gente não conhece. Então, a gente é muito material, a gente faz coisa muito material. Então, para os espíritos, no mundo espiritual, isso aí não tem para eles. Ficar olhando assim, nossa, olha que obra linda. Aí, assim, ó, isso aqui é a infantilidade dos caras, é uma coisa bonita, material, mas não tem função nenhuma. Eles pegam tudo na função, na parte moral, na parte de sua evolução. O que vai somar de fato. Isso, que vai somar. E não, ó, o cara fez uma. Ó, legal, tá bom, pegou, jogou fora, vamos embora, vamos seguir a vida. Porque tanto é que nós mesmos, aqui no nosso plano, nós também avaliamos isso. Se nós escutarmos, digamos assim, Lupicínio Rodrigues nos anos 40, o pessoal gostava. Mas se nós ouvirmos hoje com o André, nós vamos dizer que é uma música, que é um samba muito bem feito, por sinal, mas é misógino. Tem até aquele samba do Lupicínio que canta muito bem, é o... Jorge, mas é uma coisa que nós já discutimos. A gente não pode querer, hoje em dia, avaliar, hoje em dia, a moral de antigamente. Sim, antigamente, aí a gente está sendo injusto. Naquela época lá, até mais atrasada, tinha escravo. Era uma moral da época. Hoje a gente vê isso, a gente condena aquilo do passado. Então a gente não pode pegar uma música de lá de 1940, que nem o pessoal faz com marchinha hoje em dia, quando as marchinhas foram criadas, era uma coisa de diversão sem muita maldade, que hoje a gente já entende como maldade, que vai ser uma coisa ofensiva. Então a gente não pode, com um conceito de moral hoje, olhar coisa lá de 1920 e falar assim, o pessoal era tudo errado. É a mesma coisa daqui a 50 mil anos, os caras vão olhar para nossa, por tudo que a gente faz hoje aqui, vão falar que a gente era depravado, um monte de coisa. Porque o que você fala é que é uma coisa extremamente correta, Babu, é em relação ao julgamento de uma época que já passou. Quer dizer, toda avaliação tem que ser feita com a ideia de como é que se vivia na época para você entender o conceito. Tem razão. Que mostra a evolução, que a gente não está parado. Por mais que a gente ache que esteja ruim hoje, já mostra uma grande evolução. Mas isso é o que se fala muito quando você estuda história. Você não pode usar a métrica atual para você fazer um julgamento de uma civilização do passado. Sim. Entender o contexto daquela civilização. Então, em algumas práticas no passado eram encaradas como normais, hoje já não é mais. Isso é um reflexo da nossa evolução. Não só da evolução material, assim, de leis humanas, mas do próprio espírito, que era nós que estávamos encarnados lá atrás. E nós conseguimos isso com essa condição de percepção moral que cada vez vai se ampliando. Essa resposta aqui atingiu em cheio a vaidade do senhor Jorge. Ele se sentiu ofendido porque os espíritos superiores não gostam das nossas artes. Não porque é o seguinte, tudo bem, no plano superior deve ter coisa que eu nem imagino, digamos, de pintura, que tipo de impressão que tem. Mas, cara, digamos assim, eu nunca estive na Capela Sistina. Mas quando eu olho aquela condição de teto do Deus, eu falo, pô, eu ainda me admiro que alguém... Né? Vou pegar um exemplo bem simples, vou usar eu como exemplo. Vou chegar para assim, vamos falar que eu sou um grande escritor. Vamos falar que eu escrevi o quê? Vai, fala uns livros aí, vai. Sagarana, do Guimarães Rosa. Não, nem isso. Vamos falar de negócio.
Eu posso ter feito um monte de livro. O cara chega assim, beleza. Cheguei lá, ó, escrevi mais de 200 livros. O que ajudou moralmente a sociedade? Nenhum. Então... Tem razão. Senta lá, Cláudia, senta lá, vai. Passa outro, vai. O cara vai lá assim, o que serviu de tudo que você fez para elevar a sua moral ou da sociedade em si? Nada. Só prejudiquei, fiz mais merda ainda. Tipo assim, as minhas leituras foi mais horrível. Então, ó. Isso aí também é complicado, porque, digamos assim, o reflexo da sua atitude, a consequência que levou a sua arquitetura, a sua arte, a sua pintura, a sua música, o seu livro, também vai pesar muito naquilo que você está fazendo, né? Isso aí, tranquilamente. Vamos embora. 66A. Que é o Jorginho agora. O Jorginho. O Jorginho tá com alguma coisa que ele comeu na... Eu acho que eu vi um mosquito, cara. Acho que eu tô muito na boca aqui. Em boca fechada não entra mosca. Não, mas você sabia que eu estava matando um negócio aqui, espantando, mas acho que ele entrou na boca aqui, sem querer. 566. Compreendemos que seja assim em relação a espíritos mais adiantados. Entretanto, falamos de espíritos mais vulgares, que ainda não se elevaram acima das ideias terrenas. Para esses, o caso é diferente. Como o seu ponto de vista é mais limitado, eles podem admirar o que vós mesmos admirais. É o que a gente bateu o papo até agora. Exatamente. Espírito atrasado tá ali, junto com o espírito atrasado. Mas aí é que tá também, gente, porque, digamos assim, eu sou um espírito de um planeta primitivo. Se eu, na minha próxima encarnação, puder atingir o planeta de prova e expiação, já é uma evolução. Se digamos assim, se uma pessoa aparentemente ignorante se admira de uma pintura da Capela Sistina, já é um avanço de sensibilidade. Porque ele não está acostumado a ver uma Capela Sistina, mas, nossa, esse super que coisa linda, quer dizer, isso já cria um sistema de crescimento, porque o crescimento também é uma ampliação da sensibilidade. Nesse sentido, eu acho que tudo é evolução. Mesmo que, para mim, chegar num planeta de prova e expiação no seu começo, saindo de um planeta primitivo, já é um baita pulo. Então vamos lá, a última, hein? A última. Eu te disse que do teu horário aí. Aí, Amandinha, Vamos termina lá. com voz. 567. Os espíritos se imiscuem, tá certo? Imiscuem. Imiscuem, gostei. Aí achei que... Nossa, nunca vi essa palavra. Algumas vezes em nossas ocupações e em nossos prazeres, os espíritos vulgares, como disseste, sim, estão incessantemente ao vosso redor e tomam parte, às vezes bastante ativa, naquilo que fazeis, segundo a sua natureza. E é bom que o façam para impulsionar os homens nos diferentes caminhos da vida, excitar ou moderar as suas paixões. Vou ler aqui. Os espíritos se ocupam das coisas deste mundo na razão da sua elevação ou da sua inferioridade. Os espíritos superiores têm, sem dúvida, a faculdade de as considerar nos seus mínimos aspectos, mas não o fazem senão na medida em que isso seja útil ao progresso. Os espíritos inferiores somente ligam a essas coisas uma importância relativa às lembranças que ainda estão presentes em sua memória e às ideias materiais que ainda não foram extintas. Viu, Jorginho? Você fica com esse apego de coisa aí, ó. Inferioridade. Porque essa pergunta aqui, ela está complementando a influência do mundo espiritual na vida material, que é o capítulo anterior, né? Os espíritos influenciam no mundo material, resposta, mais do que supõe, na verdade são eles que vos dizem. Então, quer dizer, os espíritos não somente se imiscuem, achei chique essa palavra da sua tradução. Eu não sabia nem falar de tão chique.
Porque o meu aqui é intrometem. Você intrometem. Não sei qual Tá qual melhor vai ser que do a bagulho. minha, tá melhor que a minha. Intrometem. Mas vamos lá. Ó. Só os espíritos inferiores dão uma importância relativa às lembranças ainda presentes na sua memória. As suas ideias materiais que ainda não estão apagadas. Jorginho, desapega dessas ideias, Jorginho. Eu preciso desapegar. Tanto é que eu comprei ainda o toca-disco, bicho. Cara, que delícia ouvir os meus LPs. Por isso que eu falo, Discos, os saudade. espíritos superiores eles vão olhar aqui, ó, o que, que é útil, o que, que vai trazer avanço moral. Ali a gente vai discutir. O que for lembrança sentimental, isso aí, assim, ó, esquece que daí vamos discutir. É igual você falou uma vez também, que quando a gente, né, desencarnar, a gente não precisa saber tudo que a gente fez em outras vidas, só as coisas que foram relevantes, né? Que Só vão que vai acrescentar para ajudar daqui você para frente. moralmente. Mas é a mesma coisa que a nossa vida atual, por exemplo. Você não consegue ter uma lembrança fotográfica da sua infância, juventude. Você lembra Não, aquilo só uns que flash. realmente te marcou, aquilo que influenciou. Isso. E aqui ele fala, né, os espíritos se ocupam das coisas deste mundo na razão da sua elevação ou da sua inferioridade. Então, espíritos inferiores, igual a nós, ou até mais inferiores, eles vão estar preocupados com as mesmas coisas que a gente. Os superiores vão estar preocupados com outras coisas mais elevadas. Então, é a sintonia. Sintonia é uma coisa que a gente precisa, digamos assim, compreender bastante, né? Porque, às vezes, a gente pensa que está equilibrado, mas também, se você não entende sintonia nas coisas finas, a gente precisa estudar bastante essa coisa de sintonia, aquilo que nos move ainda. Isso é muito importante. Então, encerramos por hoje, né? Desgrava.